Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos e queridas irmãs. Tudo bem com vocês? Meu nome é Gabriel, você está aqui no meu canal, no canal do João Vinhas. Para quem não me conhece, meu nome é Gabriel, tenho 31 anos, sou formado em Educação Física, pós-graduado em Libras, sou professor de Araruama e Maricá e um autista de suporte nível 1 e um apaixonado pela leitura bíblica. Vamos para a nossa devocional Priorize Deus. Dia 6. Conquistando pela fé. Você está exatamente onde sua fé lhe permitiu chegar. Porém, se crescer em fé, poderá alcançar lugares mais elevados. Deus havia preparado para os israelitas uma terra que manava leite e mel. Mas os mais 12 espiões enviados para analisar Canaã, 10 não conquistaram a promessa, porque retrocederam ao ver gigantes. Números 13. Vamos ler o que está escrito lá em Números 13. Vamos ler. Números 13. Está abrindo aqui a Bíblia. Números 13. O Senhor disse a Moisés: envie alguns homens que espiem a terra de Canaã, que eu vou dar aos filhos de Israel. Enviei um homem de cada tribo de seus pais, sendo cada qual chefe entre eles. Moisés os enviou do deserto de Parã, segundo o mandado do Senhor. Todos aqueles homens eram chefes dos filhos de Israel. São entre os seus nomes: da tribo de Ruben, Samua, filho de Zacur; da tribo de Simeão, Safate, filho de Ori; da tribo de Judá, Caleb, filho de Jefoné; da tribo de Sacá, Gigeel, filho de José; da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num; da tribo de Benjamim, Palti, filho de Rafu; da tribo de Zebulon, Gadiel, filho de Sodi; da tribo de José, da tribo de Manassés, Gadi, filho de Suzi; da tribo de Dan, Amiel, filho de Gemali; da tribo de Aser, Setur, filho de Micael; da tribo de Naphtali, Nabi, filho de Vofsi; da tribo de Gade, Jeuel, filho de Maquia. São estes os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar aquela terra. E a Oséias, filho de Nun, Moisés deu o nome de Josué. Moisés os enviou a espiar a terra de Canaã e disse-lhes: subam pelo Negueb e entrem na região montanhosa. Vejam a terra como ela é e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se são poucos ou muitos. Vejam também como é a terra em que esse povo habita, se é boa ou má, e como são as cidades em que habita, se são arraiais ou fortalezas. Também como é o solo, se é fértil ou estéril, se nele há matas ou não. Tenham coragem e tragam dos frutos da terra. Aqueles dias eram os dias das primícias das uvas. Assim foram e espiaram a terra desde o deserto de Zin até Reob, a entrada de Amate, e subiram pelo Negueb e foram até Hebron. Ali viviam Aimã, Sesai e Talmai, filho de Anak. Hebron foi fortificado há 7 anos antes de Zoan, no Egito. Depois foram até o vale de Escol, e ali cortaram um ramo de videira com cacho de uvas, o qual foi trazido por 2 homens numa vara. Trouxeram também romãs e figos. Esse lugar foi chamado de Vale de Escol, por causa do cacho de uvas que os filhos de Israel cortaram ali. Depois de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Vieram a Moisés, a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel em Cádiz, no deserto de Parã. Fizeram um relato do que tinham visto, a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes os frutos da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a qual você nos enviou. De fato, é uma terra onde mana leite e mel. Estes são os frutos dela, mas o povo que habita nessa terra é poderoso, e as cidades são muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Negueb. Os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam nas montanhas. Os cananeus habitam perto do mar e na beira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo diante de Moisés e disse: vamos subir agora e tomar posse da terra,
porque somos perfeitamente capazes de fazer isso. Porém, os homens que tinham ido com ele disseram: Não podemos atacar aquele povo, porque é mais forte do que nós. E, diante dos filhos de Israel, falaram mal da terra que haviam espiado, dizendo: A terra pela qual passamos para espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes, e éramos, aos nossos próprios olhos, como gafanhotos, e assim também éramos aos olhos deles. Apenas dois, Josué e Caleb, conseguiram entrar na terra da promessa, porque foram movidos pela fé. A fé é o combustível que vai fazer você percorrer longas viagens. Porém, muitas pessoas não conquistam porque não acreditam no que Deus preparou para elas. A fé verdadeira não deixará você desanimar. Antes, uma fé em sintonia com a palavra de Deus move o sobrenatural e permite alcançar o que os outros creem ser impossível. Por isso, Caleb fez calar o povo e disse: Subamos e tomemos posse da terra, é certo que venceremos. Números 13, 30. Então Caleb fez calar o povo diante de Moisés e disse: Vamos subir agora e tomar posse da terra, porque somos perfeitamente capazes de fazer isso. Creio que Deus preparou grandes coisas para você, mas para conquistar é necessário ter fé de que, se Ele preparou, vai lhe entregar. Então, lembre-se, é a sua fé, baseada na vontade do Senhor, que fará você conquistar coisas grandes. A força mais potente do universo é a fé. A fé vem pela palavra de Deus. Como tem sido sua rotina de leitura bíblica? Plano de leitura, Gênesis 17 a 19. Gênesis 17. Já deixou seu like? Compartilhou esse vídeo? Se inscreveu no canal? Deixou aqui nos comentários os seus pedidos de oração e o que você está achando da nossa leitura bíblica, do nosso novo devocional? Deixa aí, hein? Bora! Quando Abraão, Gênesis 17, quando Abraão atingiu a idade de 99 anos, o Senhor apareceu a ele e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, ande na minha presença e seja perfeito. Farei uma aliança entre mim e você, e darei a você uma descendência muito numerosa. Abraão se prostrou com o rosto em terra e Deus lhe falou: Quanto a mim, esta é a minha aliança com você. Você será pai de muitas nações. O seu nome não será mais Abrão, e sim Abraão, porque eu constituí pai de muitas nações. Farei com que você seja extraordinariamente fecundo. De você farei surgir nações, e reis procederão de você. Estabelecerei uma aliança entre mim e você, que é a sua descendência no decurso das suas gerações. Aliança perpétua, para ser o seu Deus e o Deus da sua descendência. Darei a vocês e a sua descendência a terra onde agora você é estrangeiro, toda a terra de Canaã, com propriedade perpétua, e serei o Deus deles. Deus disse ainda a Abraão: Guarde a minha aliança, você e a sua descendência no decurso das suas gerações. Esta é a aliança que vocês guardarão entre mim e vocês e a sua descendência. Todos do sexo masculino que estão no meio de vocês deverão ser circuncidados. Vocês devem circuncidar a carne do prepúcio. Isso servirá como sinal de aliança entre mim e vocês. O menino que tem 8 dias será circuncidado entre vocês. Todos do sexo masculino das suas gerações devem ser circuncidados. Também o escravo nascido em casa e o comprado de qualquer estrangeiro, que não for da sua linhagem. Deve ser circuncidado o que nasceu em sua casa, e o que você comprou com dinheiro. A minha aliança estará na carne de vocês e será aliança perpétua. O incircunciso que não tiver sido circuncidado na carne do prepúcio deve ser eliminado do meio do seu povo, pois quebrou a minha aliança. Eu disse a Abraão: A Sarai, sua mulher, você não chamará mais de Sarai, porém Sara. Eu a abençoarei e darei a você um filho que nascerá dela. Sim, eu a abençoarei e ela se tornará nações. Reis de povos procederão dela. Então Abraão se prostrou com o rosto em terra e riu, dizendo consigo mesmo: Pode nascer um filho a um homem de 100 anos? E será que Sara, com seus 90 anos, ainda poderá dar à luz? Então Abraão
disse para Deus: quem dera que Ismael vivesse sob a tua bênção. Deus lhe respondeu: na verdade, Sara, a sua mulher, lhe dará um filho, e você o chamará de Isaque. Estabelecerei com ele a minha aliança perpétua para a sua descendência. Quanto a Ismael, eu ouvi o pedido que você me fez. Vou abençoá-lo, farei com que seja fecundo e o multiplicarei extraordinariamente. Ele será pai de 12 príncipes, e dele farei uma grande nação. Mas a minha aliança eu estabelecerei com Isaque, o filho que Sara dará à luz para você, neste mesmo tempo daqui a 1 ano. Quando acabou de falar com Abraão, Deus se retirou dele, elevando-se. Naquele mesmo dia, Abraão tomou o seu filho Ismael e todos os escravos nascidos em sua casa, e todos os que ele tinha comprado com seu dinheiro, todos os do sexo masculino que havia em sua casa. E ele circuncidou a carne do prepúcio de cada um, como Deus lhe havia ordenado. Abraão tinha 99 anos de idade quando foi circuncidado na carne do seu prepúcio. Ismael, seu filho, tinha 13 anos quando foi circuncidado na carne de seu prepúcio. Abraão e seu filho Ismael foram circuncidados no mesmo dia. E também foram circuncidados todos os homens de sua casa, tanto os escravos nascidos nela, como os comprados de estrangeiros. Desculpa. Gênesis 18. O Senhor apareceu, liga aqui o ventilador. O Senhor apareceu a Abraão nos carvalhais de Manre, onde ele estava sentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. Abraão levantou os olhos, olhou, e eis que 3 homens estavam em pé diante dele. Ao vê-los, Abraão correu da porta da tenda ao encontro deles, prostrou-se em terra e disse: Senhor meu, se eu puder obter favor diante de seus olhos, peço que não passe adiante sem ficar um pouco com este seu servo. Vou pedir que se traga um pouco de água, para que lave meus pés e descanse debaixo desta árvore. Trarei um pouco de comida, para que refaçam as forças. Mesmo que chegaram até este servo de vocês, depois poderão seguir adiante. Responderam: faça como você disse. Abraão correu para a tenda de Sara e lhe disse: amasse depressa 3 medidas da melhor farinha e faça pão. Abraão, por sua vez, correu ao gado, pegou um novilho tenro e bom, e o entregou ao empregado que se apressou em prepará-lo. Pegou também coalhada e leite e um novilho que tinha mandado preparar e pôs tudo diante deles, e permaneceu em pé junto a eles, debaixo da árvore, e eles comeram. Então lhe perguntaram: onde está Sara, a sua mulher? Ele respondeu: está aí, na tenda. Um deles disse: certamente voltarei a você daqui a 1 ano, e Sara, sua mulher, dará à luz um filho. Sara estava escutando à porta da tenda, atrás de Abraão. Abraão e Sara já eram velhos, avançados em idade, e a Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Por isso Sara riu em seu íntimo, dizendo consigo mesma: depois de velha, e velho também o meu senhor, terei ainda prazer? Então o Senhor perguntou a Abraão: por que Sara riu, dizendo: será verdade que darei ainda à luz, sendo velha? Por acaso ele é algo demasiadamente difícil para o Senhor? Daqui a 1 ano, neste mesmo tempo, voltarei a você e Sara terá um filho. Então Sara teve medo e negou, dizendo: eu não ri. Ele, porém, disse: não é verdade, é certo que você riu. Quando aqueles homens se levantaram dali, olharam para Sodoma, e Abraão ia com eles para os encaminhar. O Senhor disse: será que eu devo esconder de Abraão o que estou para fazer? Visto que Abraão certamente verá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que lhe prometeu. Então o Senhor disse: o clamor contra Sodoma e Gomorra tem aumentado, e o seu pecado é gravíssimo. Descerei e verei se, de fato, o que tem praticado corresponde a esse clamor que veio até mim. E se este não for o caso, eu ficarei sabendo. Assim aqueles homens partiram dali e foram para Sodoma. Mas Abraão ali permaneceu na presença do Senhor. E aproximando-se, Abraão perguntou: será que vai destruir o justo com o ímpio? Se houver, por acaso, 50 justos na cidade, ainda assim destruirás e não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nela se encontram?
Longe de ti fazes tal coisa, matar o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti, será que o juiz de toda a terra não faria justiça? Então o Senhor disse: Se eu encontrasse 50 justos dentro da cidade de Sodoma, pouparia a cidade toda por amor a eles. Abraão continuou: Eis que me atrevi a falar ao Senhor, eu que sou pó e cinza. Caso faltarem 5 para 50 justos, destruirás por isso toda a cidade? Deus respondeu: Não a destruirei se eu encontrar ali 45. Então Abraão disse: E se por acaso houver ali apenas 40? Ele respondeu: Não farei por amor aos 40. Abraão insistiu: Não se ire o Senhor se eu continuar a falar. E se houver ali apenas 30? O Senhor respondeu: Não o farei se eu encontrar ali 30. Abraão continuou: Eis que me atrevi a falar ao Senhor. E se, por acaso, houver ali apenas 20? O Senhor respondeu: Não a destruirei por amor aos 20. Finalmente Abraão disse: Não se ire o Senhor se lhe falo somente mais esta vez. E se por acaso houver ali apenas 10? O Senhor respondeu: Não a destruirei por amor aos 10. Quando acabou de falar com Abraão, o Senhor se retirou e Abraão voltou para onde estava antes. Gênesis 19. Ao anoitecer, 2 anjos chegaram a Sodoma. Ló estava sentado junto ao portão da cidade. Quando viu os anjos, levantou-se e, indo ao encontro deles, prostrou de rosto em terra e lhes disse: Por favor, meus senhores, venham para a casa deste servo de vocês. Poderão passar a noite, lavar os pés, levantar-se de madrugada e seguir o seu caminho. Mas eles responderam: Não, passaremos a noite na praça. Mas insistiu tanto que eles foram e entraram na casa dele. Deu-lhes um banquete, fez assar uns pães sem fermento e eles comeram. Mas, antes que eles se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa. Eram os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos. Sim, todo o povo de todos os lados. E chamaram Ló e lhe disseram: Onde são os homens que, à noitinha, entraram na sua casa? Traga-os aqui fora, para que abusemos deles. Então Ló foi até a porta e fechou-a atrás de si e lhes disse: Meus irmãos, peço-lhes que não cometam essa maldade. Olhem aqui, tenho 2 filhas, virgens, e vou trazê-las para vocês. Façam com elas o que quiserem, porém não façam nada a estes homens, que se acham sob a proteção do meu teto. Eles, porém, disseram: Saia daí! E acrescentaram: Ele é estrangeiro, veio morar entre nós e pretende ser juiz em tudo? Vamos fazer com você pior do que com eles. E atiraram-se contra o homem, contra Ló, e se aproximaram para arrombar a porta. Porém os homens, estendendo a mão, puxaram Ló para dentro e fecharam a porta. E feriram de cegueira os que estavam do lado de fora, desde o menor até o maior, de modo que se cansaram à procura da porta. Então os homens disseram a Ló: Você tem aqui mais alguém dos seus genros, filhos, filhas, todos quantos você tem na cidade? Faça-os sair daqui, pois vão destruir este lugar, porque o seu clamor tem aumentado, chegando até a presença do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então Ló saiu e foi falar com seus genros, os que estavam para casar com as suas filhas. Ele disse: Levantem-se e saiam deste lugar, porque o Senhor vai destruir a cidade. Mas eles pensaram que Ló estava brincando. Ao amanhecer, os anjos apressaram Ló, dizendo: Levante-se, pegue a sua mulher e as suas 2 filhas, que aqui se encontram, e saia daqui, para que você não morra quando a cidade for castigada. Como, porém, ele se demorasse, aqueles homens o pegaram pela mão, a ele, a sua mulher e as 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram, e o puseram fora da cidade. Havendo-os levado para fora, um deles disse: Corra, para sair daqui com vida. Não olhe para trás, nem pare em toda a campina. Fuja para o monte, para que você não morra. Mas Ló disse a eles: Assim não, meu senhor. Eis que o teu servo encontrou favor diante dos teus olhos, e engrandeceste a tua misericórdia para comigo, salvando minha vida. Mas não posso fugir para o monte, pois receio que a destruição vá me alcançar e eu morra. Eis aqui perto uma cidadezinha para a qual eu posso fugir. Ela é bem pequena. Permita que eu fuja para lá. Ela é bem pequena, não é verdade? E nela poderia salvar minha vida. Ó respondeu: Quanto a isso, estou de acordo, para não destruir a cidade que você acaba de falar. Vá depressa e refugie-se nela, pois nada posso fazer, quando você não tiver chegado lá. Por isso a cidade recebeu o nome de Zoar. O sol estava nascendo sobre a terra, quando Ló entrou em Zoar. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra. Isso veio da parte do Senhor, desde os céus. Ele destruiu aquela cidade
e toda a campina, e todos os moradores da cidade, e o que nascia na terra. E a mulher de Ló olhou para trás e viu uma estátua de sal. Na manhã seguinte, Abraão se levantou de madrugada e foi para o lugar onde tinha estado na presença do Senhor. Abraão olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da campina e viu que da terra subia fumaça, como se fosse a fumaça de uma fornalha. Assim, quando destruiu a cidade da campina, Deus se lembrou de Abraão e tirou Ló do meio da destruição, quando subverteu a cidade em que Ló tinha morado. Ló partiu de Zoar e habitou no monte, ele e as duas filhas, porque receava permanecer em Zoar. Ló habitou numa caverna e com ele as duas filhas. Então a primogênita disse à mais moça: Nosso pai está velho, e não há homem na terra que venha unir-se conosco, segundo o costume de toda a terra. Venha, vamos embebedá-lo com vinho, deitemo-nos com ele e conservemos a descendência de nosso pai. Naquela noite deram de beber vinho a seu pai, e, entrando a primogênita, se deitou com ele, sem que ele o notasse, nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. No dia seguinte, a primogênita disse à mais nova: Ontem à noite deitei-me com meu pai. Vamos embebedá-lo também esta noite. Entre e deite-se com ele, para que preservemos a descendência de nosso pai. De novo, naquela noite, deu de beber vinho a seu pai. E entrando a mais nova, se deitou com ele, sem que ele o notasse, nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. E assim as duas filhas de Ló ficaram grávidas do próprio pai. A primogênita deu à luz a um filho e lhe deu o nome de Moabe. Este é o pai dos Moabitas até o dia de hoje. A mais nova também deu à luz a um filho e lhe deu o nome de Ben-Ami. Este é o pai dos Amonitas até o dia de hoje. Seu Deus e Pai, desse mais de redimida sobre os 10, pelo caso de Detito, a leitura da tua santa palavra, desse devocional priorize Deus, que podemos realmente te priorizar em tudo que for fazer durante esse dia. Ou, Senhor, que esteja nos dando um dia na tua presença, uma noite de descanso. Ou, Senhor, que esse dia tenha sido na tua presença. Como foi de bom estar com os irmãos ontem lá no culto. Ô Senhor, como é bom render o culto a Ti, que esse culto possa ter chegado com cheiro somente a Ti. Ô Senhor, muito obrigado por Senhor me despertar no meu coração esse desejo de compartilhar Sua palavra através do YouTube. Pois esteja me abençoando, me proteger de todo mal e que eu nunca venha perder essa vontade de espalhar a Tua palavra. Esteja me usando para que possa ser canal de bênção para as pessoas. Senhor Jesus. Amém. Dê um like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe nos comentários pedido de oração. Eu gostava muito de orar com você e por você. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau. Fui. Valeu.